Bom, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Maria Clara e eu sou auxiliar em administração e trabalho na Biblioteca Setorial do Campus Glória. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Programa de Capacitação em Informação das Bibliotecas UFO. O evento contempla capacitações para auxiliar alunos, professores, pesquisadores e demais interessados nas etapas de desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica. Então, desde a busca de fontes bibliográficas, em base de dados, até a submissão do próprio documento no repositório institucional. Hoje nós vamos ter capacitação de apresentação de trabalhos acadêmicos em ABNT. Então, se você estiver inscrito em outras capacitações, não esqueça de verificar dia e também horários corretos. Peço que deixem os microfones desligados. Já vi que alguns aqui nem ativaram o microfone, tudo bem. Que durante a apresentação eles continuem desligados. E as dúvidas, elas podem ser digitadas no bate-papo a qualquer momento, então durante o treinamento vocês podem mandar as dúvidas aí, que ao final a Yara retorna aqui com a gente para poder sanar essas dúvidas, e a gente também vai abrir um espaço, caso vocês queiram tirar dúvida por microfone, ficar mais interativo e tudo mais. Então, alguns informes aqui. Certificados de participação estarão liberados a partir de maio. O link para consultar esses certificados está aqui em notas compartilhadas, então na coluna esquerda, no painel de vocês aí tem um linkzinho para notas compartilhadas. Clicando lá tem algumas informações, contatos e também o link para poder acessar os certificados a partir de maio. Se tiver alguém aqui que não fez inscrição para poder participar dessa capacitação, não tem problema, pode assistir, só não vai receber o certificado mesmo de participação. Agora eu vou passar a palavra para a Yara, que vai apresentar a capacitação de hoje. Tem uma boa apresentação. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Yara. Eu sou bibliotecária do setor de atendimento, atuando no momento na Biblioteca Setorial Umuarama. E em nome, do sistema de bibliotecas, nós agradecemos a presença. Para nós é um prazer tê-los aqui, mesmo que de maneira virtual. E espero que, após tudo isso, a gente possa se conhecer, E me coloco à disposição para eventuais dúvidas, porque na hora da prática mesmo que começa a surgir as dúvidas. E aí vou pedir a Maria Clara, se ela puder, até para anotar o meu e-mail e o meu WhatsApp, meu telefone, porque eu fico disponível e vocês podem a qualquer momento me mandar mensagem, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, que eu estarei verificando todas e respondendo, tá? Então, hoje, como a Maria Clara falou, a gente terá um treinamento em apresentação de trabalhos acadêmicos, no estilo ABNT, e desde já eu agradeço por vocês estarem, tá? Então, um abraço grande e até uma próxima, Então, eu vou iniciar aqui, tá? Meu áudio tá bom, gente? Vocês estão escutando bem? Tá bom, mas eu só falar para a gente desligar as câmeras, porque às vezes pode pesar a apresentação. Tá certo, Não, eu vou tirar aqui a câmera para a conexão ficar melhor. Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação? Sim, tá aparecendo aqui. Tá. E para vocês, melhorarem a tela, basta clicar nesse quadradinho aí embaixo, que tem 4 quadradinhos, que aí vocês conseguem ficar com a tela cheia, para ficar uma visualização melhor, tá? Aqui eu não vou ter acesso ao bate-papo, tá, Maria Clara? Se você precisar me interromper, pode me interromper a qualquer momento, certo? Sim. Então,
a norma, né, que trata da apresentação de trabalhos acadêmicos é a BNT-NBR 14.724 de 2011. Então, a última atualização dela foi em 2011 e trata dos princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, né? Que poderia ser teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, entre outros que vocês estarão, né, desenvolvendo no decorrer do curso. Qual que seria a estrutura de um trabalho acadêmico? A parte externa, que envolve, né, a capa, que é obrigatório, e a lombada é opcional. E na parte interna, nós temos os elementos pré-textuais, né, que envolve a folha de rosto, e aqui está descrevendo quais os elementos que são obrigatórios e quais que são opcionais, né? Então, a folha de rosto é obrigatória, a errata é opcional, a folha de aprovação é um elemento obrigatório, a dedicatória é opcional, agradecimentos é opcional, epígrafe opcional, resumo na língua vernácula é obrigatório, o resumo em língua estrangeira é obrigatório, lista de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas e siglas e de símbolos são opcionais e o sumário é obrigatório. Então, tudo isso são os elementos pré-textuais que devem conter, né, num trabalho acadêmico. Então, a estrutura da parte interna, né, já abrangendo os elementos textuais, que é o texto propriamente dito, inclui introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E ainda na parte interna, os elementos pós-textuais, que quando você termina de escrever o texto, né, que é quando você conclui, vem após o seu texto, o que são esses elementos? São as referências, que são obrigatórias, o glossário, o apêndice, o anexo e o índice são opcionais. Esse material, ele está disponível, gente, na página da biblioteca. Finalizando aqui, eu mostro para vocês onde que ele fica disponível. Então, vocês não precisem se preocupar, porque a qualquer momento ele serve como uma fonte de consulta, tá? Vocês terão acesso a esses slides. Então, na capa, né, que é um elemento obrigatório, o que deve conter? O nome da instituição, embora que fala que é opcional, todas as pessoas colocam o nome da instituição. Autor, título, subtítulo, se houver, né? E aí o subtítulo, ele deve ser precedido de 2 pontos ou destacado. Volume, caso seja volumado, se o seu trabalho tiver mais de um volume, deve conter, né, o volume, o local e a cidade e o ano de entrega do trabalho. A lombada, que é um elemento opcional, isso daqui, gente, também acontecia muito quando os trabalhos eram impressos, né? Hoje a maioria está sendo entregue, né, apenas em formato online. Se for entregue apenas em formato online, não há necessidade de ter a lombada mesmo, né? Mas se você, por exemplo, quiser imprimir para entregar para a sua banca, para a sua avaliação, né, a banca lá de avaliadores, aí é interessante vocês fazerem essa lombada, tá? Que é a parte da capa, né, que reúne as margens internas da folha. É aquela partezinha que fica agrupando as folhas, tá? E aí, nesse caso, deve conter o autor, o título e o ano de entrega do trabalho, entre outros elementos. Então, aqui só para ilustrar, né, aqui a parte externa seria a capa, né, com todos aqueles elementos que nós já falamos, como o nome da universidade, o nome do autor, o título do trabalho, o local, que é a cidade, não precisa de colocar o estado, a não ser que sejam cidades homônimas, e a data, né, que é o ano de entrega, certo? E aqui, ó, isso daqui que é a lombada, né, que é o elemento opcional, que aí você pode fazer um impresso com a lombada ou não, tá? Então, os elementos que devem conter numa folha de rosto. No anverso, né, que é a folha da frente ali,
O que deve conter? É o nome do autor, o título e subtítulo do trabalho, né? O subtítulo, se houver, volume, caso o seu trabalho seja volumado, exista mais de um, então deve conter também o volume. O tipo do trabalho, né? Se é uma tese, dissertação ou um trabalho de conclusão de curso, com o objetivo que, para que serve? É aquela natureza do trabalho, onde você coloca trabalho apresentado com o objetivo de aprovação em disciplina, né? Lá embaixo, colocar o nome, aliás, aqui continuando com o nome da instituição e a área de concentração, caso exista, né? Para teses e dissertações, tem também a área de concentração. O nome do orientador e mais embaixo você vai colocar a cidade e o ano, certo? Então, aqui nós temos um exemplo, né? De uma folha de rosto, com o nome do autor aqui em cima. O título, né, aqui, aí se vocês virarem para mim e falar assim, qual que deve ser o espaço que eu devo dar, por exemplo, entre o nome do autor e o título, quantos enter, né, que é o que a norma indica, não indica, tá? Isso não vem na norma, só fala que deve ter todos esses elementos, porém, isso é questão estética, né? Então, aqui em cima, já bem na margem, o nome do autor, depois mais centralizado, né? Porém, um pouquinho mais para cima, o nome do título, né, do trabalho, e esse daqui que é a natureza do trabalho, certo? Então, que seria o tipo do trabalho, o objetivo, né? Aqui o nome da instituição, caso você já esteja no mestrado ou doutorado, a sua linha de pesquisa, o nome do seu orientador, e aqui embaixo o local, né, que é a cidade, e o ano de conclusão, certo? Então, a folha de rosto, né, é um elemento obrigatório. Agora, no verso, que para teses e dissertações é obrigatório conter a ficha catalográfica, né? Que é uma exigência para teses e dissertações. Trabalho de conclusão de curso não é uma exigência ter essa ficha catalográfica. Então, é uma ficha que o próprio estudante pode solicitar após a conclusão do trabalho no portal do estudante. Tá? Então, essa ficha é feita pelo próprio sistema, o estudante ele vai alimentar com os dados necessários, e aí o sistema lá no portal do estudante, ele gera essa fichinha catalográfica, que seria essa fichinha aqui, tá? E aí aqui vem o último sobrenome do autor, né, que no caso é o seu, com os prenomes, o título do seu trabalho, o nome do orientador. Então você alimenta lá o programinha e ele já gera para você a ficha para você colocar no verso da folha de rosto, tá? A errata é opcional, né? E embora hoje assim seja bem pouco utilizado, porque como a maioria dos trabalhos, né, são online, né, são na versão online, não tem a necessidade de fazer uma errata, você já pode fazer a correção no próprio texto. Caso você já tenha imprimido o seu trabalho e notou algum erro, isso daqui seria uma oportunidade para você fazer uma correção sem precisar de imprimir novamente, né? Então, é uma lista dos erros ocorridos no texto, seguidos das correções. E aí deve ser feito em papel avulso ou encarte acrescido ao trabalho depois de impresso, certo? E aí, no caso, você precisa de fazer referência do trabalho e o textinho da errata. A folha de aprovação, né, é um elemento obrigatório também. Ela é praticamente a folha de rosto, é quase que idêntica, porém nela ainda vem o nome da banca avaliadora, né? Então aqui em cima também o nome do autor, o título e subtítulo, se houver, a natureza, que é o tipo do trabalho, o objetivo, o nome da instituição, a área de concentração, a data de aprovação
E aí, no caso, vem o nome, titulação e assinatura dos membros da banca examinadora e instituições a que pertencem. E aí, aqui tem um exemplo. Então, essa parte aqui superior é praticamente igual à folha de rosto, porém, aqui embaixo você vai colocar a data, né, de aprovação e os nomes com as respectivas instituições que esses avaliadores fazem parte, né, que eles têm vínculo, certo? Para eles poderem assinar. A dedicatória é um elemento opcional. O que é uma dedicatória? É um texto em que o autor presta uma homenagem ou dedica seu trabalho. Não vem escrito a palavra dedicatória, tá? E aí embaixo, né, no canto inferior direito, que você vai ter a oportunidade de prestar a homenagem para quem você deseja, né? Então, é um elemento opcional, mas se você quiser, aqui tem um exemplo. Os agradecimentos também é um elemento opcional. Os agradecimentos, aí a palavra agradecimentos vem centralizada, né? E usando a mesma fonte das numerações primárias, né? Que geralmente é tudo em maiúsculo e negrito, certo? E aqui é onde você tem a oportunidade também de agradecer a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a evolução do seu trabalho. A epígrafe também é opcional, né? E o que é uma epígrafe? É uma citação seguida de indicação de autoria relacionada com a matéria tratada no trabalho. A epígrafe também não vem o título aqui epígrafe, tá? Então, esse espaço aqui fica em branco, né? E a epígrafe é uma citação que vem também no canto inferior direito, certo? E aí podem constar nas páginas de abertura das sessões primárias ou apenas no início do trabalho. Fica a critério, né? O resumo na língua vernácula, né? É a apresentação concisa dos pontos relevantes do texto na língua do conteúdo do trabalho. Então, é um elemento obrigatório e ele fornece uma visão rápida e clara do conteúdo, como também das conclusões. Esse resumo, em trabalhos acadêmicos, ele deve conter, né, de 150 a 500 palavras em um único parágrafo e deve ser elaborado conforme a NBR 628, tá? O resumo na língua vernácula, conforme eu já falei, é obrigatório, né? E embaixo do resumo vem também as palavras-chave, né? Então, finalizou o resumo, dá um Enter e aí coloca escrito palavras-chave, e são as palavras que representam o seu texto, né? O conteúdo do seu texto, certo? E aí essas palavras, elas são separadas entre si por ponto, como também finalizadas por ponto. Muita gente separa-se essas palavras por ponto e vírgula ou por vírgula, e não é só ponto, tá? Já o resumo em língua estrangeira vai seguir a mesma versão do resumo na língua vernácula, porém em outra língua, né? Que é uma língua estrangeira. E aí pode ser em inglês, em francês, em espanhol, certo? Então, é um resumo, né, que fará com que seu trabalho tenha uma divulgação internacional. Geralmente, as pessoas colocam em inglês por ser uma língua bastante conhecida, né? E que a maioria dos pesquisadores utilizam nas pesquisas. Então, as palavras-chave também são na mesma língua do resumo da língua estrangeira. E aí, aqui embaixo coloca, né, as palavras-chave iguais às do resumo na língua vernácula, separadas entre si por ponto. As listas, né, são opcionais e elas devem ser elaboradas na mesma ordem de apresentação do texto, né, de acordo com o que foi apresentado.
Então, cada item é designado por nome específico, travessão, título e respectivo número da página. Por exemplo, na lista de ilustrações, o que é uma lista de ilustrações? Aborda todos os tipos de ilustrações, como gráfico, quadro, imagens, fluxogramas, organogramas, fotografias. Tudo isso pode estar numa única lista, que é a lista de ilustrações, certo? A não ser que você fale assim, não, mas, por exemplo, eu tenho muitos gráficos, né? Justificaria eu ter uma lista única de gráficos, uma única lista de fotografias, só se a quantidade for justificada pela quantidade, certo? Caso contrário, você pode colocar tudo numa única lista, de acordo com o que aparece no texto. Logo depois, nós temos a lista de tabelas, né? Que é uma lista à parte, né? Que é uma lista separada. E tanto, né, a lista de ilustrações como tabelas, elas devem ser feitas como se fosse numa tabela mesmo, com 3 colunas, sendo a primeira coluna aqui com o tipo, né, se for gráfico ou se for quadro, né, informando o tipo que é. Na segunda coluna é o título, né? E na terceira coluna, a paginação, né? Então, para ficar assim, bem arrumadinho, deve ser feito em 3 colunas essas listas. E aí depois basta vocês retirarem as bordas, né? Para não ficar aparecendo aqui, tá? Então, na lista de... depois, outra lista que nós temos é a lista de abreviaturas e siglas, né? Que são relacionadas em ordem alfabética e os itens são seguidos, né? Das palavras ou expressões correspondentes por extenso. Então, você coloca a sigla, travessão e o significado, né? As expressões, certo? Aí, continuando também, nós temos a lista de símbolos, né? Que também é elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto. E os símbolos são seguidos por seus respectivos significados também, certo? Logo depois, né? Então, todos esses elementos, gente, são elementos pré-textuais, certo? Eles não vão estar no sumário. O sumário vai começar a aparecer apenas a partir da introdução, tá? Então, nenhum desses elementos vão aparecer no sumário. Aí, logo depois, já é o sumário, propriamente dito. E o que é o sumário? É a enumeração das divisões, seções e outras partes na mesma ordem e grafia em que aparecem no trabalho, né? Ele é elaborado conforme a BNT-NBR 6027. A palavra sumário deve ser centralizada na página e com a mesma fonte para seções primárias, que também geralmente é tudo em letras maiúsculas e negrito, né? E os elementos pré-textuais não podem constar no sumário. Então, o que eu falei, nada daqueles elementos que nós vimos até o momento, eles não vão estar disponíveis no sumário. Então, o sumário, a palavra sumário é toda em letra maiúscula, né? E aqui do lado, né, primeiro serão as numerações, e aqui vão ter, né, as numerações primárias, secundárias ou terciárias, né? Logo depois o título e as páginas. O que vocês devem observar é o seguinte: da mesma maneira que estiver utilizado aqui no texto, né, no sumário, a tipografia e a tipologia deve estar também no texto. Então, por exemplo, as numerações primárias aqui, vocês vão observar que está em letras maiúsculas e em negrito, certo?
A secundária, né, que vocês já vão observar aqui, está apenas em maiúsculo, né, mas já está sem o negrito. A terciária já está ao contrário, está apenas com as iniciais em maiúsculas e em negrito, né? Então, desta mesma maneira, deve estar também no texto, tá? Porque deve estar tanto no sumário como no do texto, seguindo o mesmo padrão. Aí, se você falar assim, ah, mas então esse aqui é o padrão, você pode escolher. O que você precisa é diferenciar uma da outra. Então, a primária, diferenciando da secundária e assim por diante, diferenciando a terciária ou quaternária ou quinária, se ainda tiver. Por exemplo, vamos supor que aqui tivesse a quaternária. Você poderia deixar em itálico, né? Então, precisa de diferenciar uma da outra. As referências não são numeradas, tá? Então, elas vêm aqui se fosse na tela, elas viriam do lado aqui, no meio, né? Que é onde está os títulos, e aqui a paginação, mas na paginação, no número, né? Ela não tem numeração, certo? Então, já começando, né, nos elementos textuais, que é o texto, né, propriamente dito, que inicia-se com introdução. Tem gente que coloca primeiro a introdução sem a numeração. Pensa uma coisa, gente, introdução já é a primeira parte do texto, então ela já deve ser numerada, introdução, certo? E aí logo depois o desenvolvimento, como também a conclusão. Nos elementos pós-textuais, que é logo que acabou de escrever o texto, estarão as referências, né? Que é um elemento obrigatório, e os demais não são elementos obrigatórios, como glossário, apêndice, anexo e índice, mas que podem ser utilizados também. Então, as referências, que é um elemento obrigatório, a palavra referências também deve ser centralizada, né? E seguindo a mesma formatação da numeração primária. Então, é um conjunto padronizado de elementos descritivos que permite a identificação individual dos documentos citados, sendo obrigatório, né? E consultados. Então, esses documentos citados, obrigatoriamente, você precisa eles precisam estar referenciados, né? Isso aqui é super importante, gente. Tudo aquilo que foi citado precisa estar na lista de referências, não esqueçam disso. Porém, pode colocar também aqueles que vocês utilizaram para a construção do trabalho, que foram apenas consultados, né? Mas é bom ter um alinhamento com o professor, porque tem professor que gosta, que coloca na lista de referências apenas aqueles documentos que foram citados, certo? E as referências são elaboradas conforme a BNT-NBR 6023. Nós oferecemos treinamentos de referências também, como também de citações, de projetos. Então, quem não conseguiu, né, se inscrever em todos no momento, fica disponível e fica também o convite, que aí a gente pode oferecer em qualquer outro momento, só que nos outros treinamentos a gente não oferece certificado, né? Mas nós estamos disponíveis para oferecer o treinamento, certo? E aí onde que você solicita esse treinamento? É na aba lá da biblioteca, em serviços, treinamentos virtuais, aí lá tem a opção, né, de normalização, que está os slides das referências, tá? Mas que vocês vão solicitar os treinamentos e treinamentos remotos. Logo após as referências, nós já temos o glossário, né? O que é o glossário? É uma lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de um determinado campo de estudo acompanhada das respectivas definições. Então, aqui, né, você vai colocar a palavra e vai colocar as expressões, né, a que se referem à palavra, certo?
é um elemento opcional. Assim como também o apêndice, né? É um elemento opcional. O que é um apêndice? É um texto ou documento que foi elaborado pelo próprio autor, né? Que ele serve para complementar, né? Não precisa dele para fundamentar a sua pesquisa ou para comprovar, ele vai apenas complementar. E no caso, o apêndice, ele é identificado por letras, né? Alfabéticas, né? E aí que você vai colocar primeiro, por exemplo, o apêndice A, travessão e o título, certo? E aí toda essa parte aqui do apêndice A, travessão e o título são centralizados, certo? E precedido da palavra apêndice. O anexo é da mesma maneira, porém, o que difere um anexo de apêndice? O anexo é um texto ou documento não elaborado por você, no caso, que é o autor do trabalho, né? Que serve de comprovação, fundamentação e ilustração. Então, é quando você, por exemplo, retira uma imagem ou um questionário, né, de algum livro ou de algum artigo que não seja feito nem adaptado por você, né, que você já pegou aquilo pronto, tá, para fundamentar ou comprovar. Logo depois, nós temos o índice, daqui também é um elemento opcional, né, que é uma lista de expressões ordenadas de acordo com algum critério, né, que localiza e remete para informações contidas no texto. Então, por exemplo, aqui administração, né, e aí aqui vai te falar, por exemplo, pensando na administração voltada para o marketing, está na página 47, né, os tipos, né, de orientação, de administração, também está na página 47. Então, aqui vai te mostrando as páginas que você pode encontrar sobre determinado assunto, né? Então, esse é o índice, que é um elemento opcional também. Quais seriam as regras de apresentação do seu trabalho? Então, os textos, né, são na cor preta. O papel, ele pode ser branco ou reciclado, caso você deseja imprimir. Os elementos pré-textuais devem sempre vir no anverso da folha. Como essa norma ela permite a impressão no verso, né? Porém, aqueles elementos pré-textuais que são a folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, eles devem vir apenas no anverso, tá? Eles não devem vir no verso. Quais que seriam as margens? As margens, quando você está com o trabalho apenas, né, no anverso, que geralmente é tudo online hoje em dia, então as margens serão, né, esquerda e superior, 3 centímetros, e direita e inferior, 2 centímetros. Então, vocês vão pensar 3, 3, 2, 2. Esquerda e superior, 3, direita e inferior, 2. E no verso, né, se você resolveu imprimir e deseja utilizar também o verso, aí vai ser o contrário. Aí será direita e superior 3, e esquerda e inferior 2, que aí já vai ser o contrário, né? A fonte é tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive capa, tá? Então, não existe aquele negócio de falar assim, capa ou folha de rosto, título é 14, não, gente, é tudo tamanho 12, com algumas exceções, né? E essas exceções que é fonte menor, certo? E onde que são essas exceções? São nas citações com mais de 3 linhas, nas notas de rodapé, na paginação, no númerozinho lá das páginas, dados de catalogação, legendas, né, e fontes, que aí nesse caso o tamanho é menor e uniforme, que você também deve padronizar, ou você vai escolher todos os lugares, né, que a fonte for menor 11,
ou você vai escolher todos os lugares que a fonte for menor 10, né? Mas que seja uniforme, certo? O formato, né? Então, o formato, continuando aqui no formato, o espaçamento. O espaçamento entre as linhas é de 1,5, certo? E aí nós temos algumas exceções também, que o espaçamento é espaçamento simples. Então, em todo o trabalho é 1,5, com exceção para citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas, natureza do trabalho, que é aquela natureza que consta na folha de rosto e na folha de aprovação. Nesse caso, o espaçamento entre linhas é de 1, né? Ou simples, certo? Então, as referências também no final do trabalho, elas são alinhadas à esquerda, tá? Elas não vão ser justificadas, elas são alinhadas à esquerda e separadas entre si um espaço simples e em branco entre elas. Então, as referências também são espaçamento entre as linhas simples e um em branco entre elas para separá-las, certo? E em notas de rodapé, elas são separadas do texto por uma linha de 5 centímetros, né, a partir da margem esquerda, com espaçamento simples entre as linhas. E elas são alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, né, abaixo da primeira palavra, de forma a destacar o expoente sem espaço entre elas. Certo? E aí, continuando com a numeração progressiva. Então, por isso que é interessante você sempre pensar em utilizar a numeração progressiva, porque expõe o interrelacionamento dos assuntos tratados no trabalho e vai facilitar a localização, né? Então, o que é uma numeração progressiva? É um indicativo numérico em algarismos arábicos que vai preceder o título de cada seção, alinhado à esquerda e separado por um espaço em branco. Então, por exemplo, um espacinho em branco não tem nem ponto, nem tracinho, nada que separa do título. Então, é um espacinho em branco, o título. Aí, no caso, por exemplo, introdução, 2, espacinho em branco, o título propriamente dito, né? E não se usa qualquer sinal de pontuação entre o indicativo. Então, aqui, ó, conforme eu falei, não tem nenhuma pontuação. A pontuação vai ser para separar os números, por exemplo, se for uma numeração secundária ou se for uma numeração terciária. Então, lembrando que a numeração primária é um único número, secundária são 2 números que subordinado à primária, né? Terciária são 3 números no qual está subordinado à secundária. A quaternária são 4 números no qual está subordinado à terciária. E a quinária são 5 números o qual está subordinado à quaternária, certo? E é o máximo que deve ser utilizado até a numeração quinária. Então, os títulos das seções primárias começam sempre no anverso, né, de uma folha distinta, e são separados do texto por um espaço em branco, de 1,5, né? Então, por exemplo, se você terminou, vamos supor que você está fazendo a introdução e ela deu 1,5 folhas, né? Ela terminou no meio da folha. Aí você já vai começar o 2. Esse 2, né, ele não pode começar no meio da folha, ele precisa de começar numa outra folha, né? Agora, se for uma numeração secundária ou terciária, não tem problema começar no meio da folha. Então, por exemplo, terminou no meio da folha e você vai começar, por exemplo, a 2,1. Aí você pode começar no meio da folha, você não precisa de começar numa folha nova. Então, os títulos das demais seções também são separados dos textos, né, que os precedem ou sucedem, por um espaço de 1,5. Então, basta ter um espaço de 1,5 entre os textos, né? Você não precisa de ficar dando aquele
tanto de enter, né? Ou 2 ou 3, não. É só um espacinho de 1,5 mesmo para fazer a separação do texto para o título e depois do título para o texto. Os títulos das seções devem estar destacados tipograficamente. Aí, nesse caso, pode ser negrito, itálico ou sublinhado, né? Gradativamente, conforme os níveis de cada seção. Lembrando que, como nós falamos lá no início, essas marcações, esses destaques, devem ser da mesma maneira que foram destacados no sumário. Então, como utiliza-se no texto, utiliza-se no sumário, certo? Então, os títulos, como errata, agradecimentos, listas, resumos, sumário, referências, glossário, apêndices, anexos e índices, eles são centralizados e não possuem indicativo numérico, tá? Então, não vai ter lá, por exemplo, no agradecimentos, um agradecimento, não, vai dar só a palavra agradecimento centralizado em negrito, né? E já a folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe não possuem títulos, né? Então, além deles não terem indicativo numérico, eles também não possuem título. Por exemplo, não vem escrito lá folha de aprovação, ou dedicatória, ou epígrafe, certo? A paginação. Então, os elementos pré-textuais, né, que começa lá com a folha de rosto, certo? Elas são contadas, porém elas não são numeradas. E a partir da primeira folha da parte textual, que vai começar a aparecer a numeração. Então, por exemplo, vamos supor que você utilizou todos os elementos, né, pré-textuais. Você usou folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, e aí depois o sumário, e vai começar na introdução, por exemplo, na página 7. Então, o número 7, ele começa a aparecer na introdução. Já aparece lá o 7. Porém, todas aquelas para trás, elas foram contadas, certo? Então, a numeração em algarismos arábicos, no canto superior direito, 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita, né? Que aí, no caso, é o anverso, ou esquerda no verso. E trabalhos com mais de um volume, a sequência é única da numeração, do primeiro ao último volume. E também em apêndices anexos, a numeração continua a numeração normal do texto. Você não vai fazer uma numeração separada da sequência numeração do texto principal. Então, as citações, né, elas são apresentadas conforme a BNT-NBR 10.520, e nós oferecemos também esse treinamento de citações, que a biblioteca oferece lá no mesmo lugar onde está o material de referências, né, que é lá na abinha treinamento, né, serviços, treinamentos virtuais, a opção normalização. E aí tem todos os tipos de normalização que nós oferecemos, certo? Então, nós oferecemos esse treinamento em separado. E as siglas, né? Quando aparecerem pela primeira vez no texto, devem estar entre parênteses, né? E precedidas do nome completo, certo? Então, coloca-se aqui, ó, deixa eu até aumentar aqui para vocês verem, né? Coloca um nome completo primeiro, parêntese, a sigla, certo? As equações, né, e fórmulas, elas são destacadas no texto para facilitar a leitura. São numeradas quando necessário com algarismos arábicos entre parênteses. Então, aqui vocês vão colocar. Peraí, eu voltei sem querer.
Aí vocês vão colocar a fórmula ou a equação e na frente, né, colocar o número entre parênteses para destacar, certo? Elas é permitido o uso, né, de entrelinhas maior na sequência do texto para comportar seus elementos. E quando precisa ser fragmentada em mais de uma linha, aí deve ser interrompida antes do sinal de igualdade, né? Ou depois de outros sinais, tá? Então, precisou de dividir antes do sinal de igualdade, certo? As ilustrações também devem ser citadas no texto o mais próximo possível do trecho a que se referem, né? E aí na parte superior, né, que vai estar a palavra designativa, por exemplo, um quadro, seguida do número de ordem de ocorrência no texto, travessão e título. Então, aqui, por exemplo, imagem 1, travessão e o título, certo? E na parte inferior que vai vir a fonte. Aí você vai colocar a fonte, 2 pontos, né? O autor do qual você consultou a imagem e entre parênteses o ano e a página, né? Se você, da onde que você retirou a imagem. Se você mesmo for o autor da imagem, você mesmo que desenhou, né? Aí o que você vai fazer? Que em fonte, você vai colocar fonte, 2 pontos, o próprio autor. Nas tabelas, né, elas são identificadas também na parte superior, então, por exemplo, tabela 1, travessão e o título, certo? E aqui embaixo, você vai colocar a fonte, que aí pode ser também ou do site que você tirou, né, se for uma organização, uma entidade, ou o nome do autor. Aqui embaixo, gente, na fonte é uma citação, certo? E lembrando que as tabelas, né, elas ainda seguem, né, a norma do IBGE de 1993, e aí elas são abertas, né, na lateral, e os dados principais de uma tabela, né, são numéricos, tá? Então é isso que vai diferenciar de um quadro. Um quadro, por exemplo, ele vem tudo fechado e os dados principais não são os numéricos, certo? E agora, eu gostaria de ver assim, se tem até no momento dúvidas, porque aí para me ver como que eu vou caminhar. Oi, Yara, não tem ainda não. Não? Ninguém, gente, pode perguntar, fica à vontade. Eu vou passar aqui para compartilhar e só mostrar alguns detalhezinhos, né? No Word, assim, só para facilitar, e vou mostrar o template, né? Odemar, não, eu entendo, não tem problema não. Se depois, né, precisar, você ficou alguma dúvida, você pode agendar comigo que eu ofereço esse treinamento para você separado, tá? Sem problemas. Então, eu vou compartilhar aqui o template, que aí vocês vão entender muita coisa através do template, e onde que fica algumas ferramentas que às vezes é interessante, embora sim, porque a gente mostra quanto a estrutura, né, gente? Mas como faz isso assim no Word? Às vezes as pessoas têm dificuldade também, né? Se caso as pessoas tiverem alguma dificuldade, a gente pode tentar auxiliar, né? Mas seria uma coisa mais específica do Word, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho.
Então, voltando aqui para compartilhar, qualquer coisa você pode me interromper aí, é porque eu fico sem acesso ao bate-papo, tá, ô Maria Clara? Tá ok, Yara. Vocês estão conseguindo ver aqui onde que eu estou, na página da biblioteca? Não tá compartilhando, não. Tá pensando aqui, e ainda não... E agora? Também não. Vou parar e colocar de novo para compartilhar. Agora sim. Agora deu? Tá. Então, na página, gente, da biblioteca, né? Essa aqui é a nossa página da biblioteca, bibliotecas.ufo.br. E aqui, ó, vocês podem ir abaixando. Nessa abinha aqui, treinamentos, quando vocês vêm aqui nos tipos de treinamentos oferecidos, quando vocês vêm aqui em treinamentos virtuais, todo o material desses treinamentos estão disponíveis aqui. Então, por exemplo, hoje nós estamos vendo sobre trabalhos acadêmicos, né, em PowerPoint, essa apresentação aqui. Então, esse aqui, qualquer um de vocês tem acesso, né? Vocês podem abrir, podem salvar na máquina de vocês, tá? Sem problema algum. Nós fizemos também um template, né? Porque o template, ele ajuda, por ser um documento editável, né? Ele fica mais fácil, né? Para poder manusear, até mesmo porque vocês podem substituir e colocar os dados de vocês, certo? Então, aqui, por exemplo, aqui mostra como que é a capa, né? Então, já vem prontinho aqui a capa, e aqui vocês podem só substituir com o nome da sua unidade, né, acadêmica, colocar o seu nome, o título, certo? E aí essas figuras aqui vermelhas, vocês podem apenas excluir, né, a cidade de entrega. Aí logo depois, aqui já é a folha de rosto, né, que é um elemento pré-textual e é obrigatório. Então, aqui vai mostrando também tudo que é obrigatório, né, e o que é opcional, para ver com quais os tipos, né, de elementos que vocês devem colocar ou não no trabalho de vocês. Aí essa daqui é a natureza do trabalho, né? Então vocês vão observar todos os locais aqui são espaçamento 1,5, mas na natureza do trabalho, o espaçamento entre as linhas é simples, né? Ou 1, né? Então, entre as linhas, o espaçamento entre linhas é simples, e a natureza do trabalho deve ficar, né, do meio da folha para a direita, certo? Então, aqui ela já está certinho, né? Então, na cidade também de defesa, vocês vão colocar aqui de vocês o ano, né, da entrega, a ficha catalográfica, caso, né, seja uma tese ou dissertação, e aí aqui te fala até qual que é o tutorial para a confecção da ficha catalográfica, que você deve acessar, né, o portal do estudante, e aí te mostra aqui direitinho como que você deve fazer. Aqui já seria a folha de aprovação, que é uma folha praticamente idêntica a folha de rosto, porém é onde está um nome, né, que você deve colocar o nome dos avaliadores com a titulação e a sigla da instituição a qual eles têm vínculo, né. Logo depois é a dedicatória, que é um elemento opcional, né, então aqui já está no lugar certinho. Os agradecimentos, aí você pode fazer o seu agradecimento, né, também é um elemento opcional. Logo depois é uma epígrafe, né? Então aqui você pode também colocar a sua epígrafe. Aqui são os modelos para vocês verem, né? Que vocês podem substituindo de acordo com o seu trabalho, né? Então o resumo, né? Então aqui também vai te falar
quantas palavras que deve ter, que é de 150 a 500 palavras. Estou te falando como que deve ser um resumo, que deve-se evitar o uso de símbolos, né, abreviaturas. Por estar inserido no trabalho acadêmico, o resumo também vem no espaçamento de 1,5 entre as linhas, certo? E as palavras-chave, elas são separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto, certo? O resumo, né, na língua estrangeira é um elemento obrigatório para trabalhos de conclusão de curso, aqui vem te explicando como que deve fazer, né? Aqui já vem como que deve ser uma lista de ilustrações, né? Que aí você pode fazer a lista de ilustrações, a de tabelas. Esse material já está formatado, né? De acordo com o que é o correto. Então, o sumário, aqui, ó, esse sumário, ele é um sumário automático, certo? Inclusive, aqui no template te explica como que você faz um sumário automático ou você pode fazer também um sumário manual, sendo em 3 tabelas, né? Sendo a primeira com a numeração, a segunda com os títulos e a terceira, né? Tabela, que é a terceira coluna, aliás, desculpa, tá, gente? Usei o nome errado. Primeira coluna com a numeração, a segunda coluna com os títulos e a terceira com a paginação, né? Então, você pode utilizar isso também, tá? E aí, aqui vai te explicar o que é a parte introdutória, o que você deve colocar nessa parte introdutória, o desenvolvimento, né? Aqui modelo, né, de ilustração, exemplo de tabela, como que deve ser, o que deve vir a sua revisão bibliográfica, o que é metodologia, resultados, né, na discussão, e aí logo depois já vem as referências, que é a última parte, né, de um trabalho acadêmico, certo? E logo depois o apêndice, né, com o título do apêndice. E aí, lá no apêndice, que vai estar as orientações, né? Então, assim, do trabalho, falando direitinho, assim, o que é o tamanho das margens, é tudo aquilo que nós vimos lá na formatação lá do trabalho, tá? Vai estar descrito aqui, certo? Como que deve ser a numeração progressiva, se você utilizar alíneas, né? Como que você deve apresentar essas alíneas, a paginação, inclusive aqui, ó, te mostra o passo a passo de como inserir o número das páginas, por exemplo, que você vai precisar, né, de utilizar o recurso de quebra de páginas, né, do Word. Então, se você for lendo aqui e fazendo passo a passo, vocês vão conseguir fazer. E aí, se, por exemplo, teve alguma dúvida, deu alguma coisa errada, eu não consegui, aí vê com a gente que a gente tenta auxiliar, né? Então, aqui, ó, você vai ter que fazer as 2 quebras de seção, mas aqui não tem erro, assim, seguindo o passo a passo, é porque são muitos detalhes, né, gente? É aí que vocês vão conseguir numerar, né? Aparecendo a numeração a partir da folha de rosto, certo? Aqui te mostra também como que você faz um sumário automático, né? Então, aqui também tá um passo a passo de sumário automático, certo? Então, aqui vai ter várias coisas assim, para te auxiliar caso você precise, por exemplo, normalização, aí direciona, por exemplo, para o treinamento lá de normalização de referências, ou para normalização de citações, certo? E aqui, por exemplo, está um modelo de sumário, né? Que é esse daqui manual, que não é automático, né? Então, que é onde eu falei para vocês que vocês poderiam fazer numa tabela, sendo 3 colunas, né? Esse daqui não seria o automático. A desvantagem desse é que não atualiza de acordo com o que você for mudando as páginas, né? O no automático atualiza, certo?
E aí, por exemplo, aqui ó, só uns detalhezinhos. Onde que eu acho lá, Yara, para eu colocar a, as margens, né, certinho. Aí aqui, ó, em layout da página, você vem aqui em margens, e aí nessas margens você vem aqui, ó, né, vai colocar, vai analisar, então, essa daqui, ó, sempre analisando, superior esquerda 3, né, e inferior direita 2, né, então é aqui. Se por aqui no meu é porque eu sempre utilizo essa, ela já vem ali como predileto. Se não tem, você vem aqui em imagens personalizadas e coloca, ó, 3, 3, 2, 2, certo? Seria aqui, né? Como que, por exemplo, eu sei, né, como que deve ficar, por exemplo, que para me alinhar à esquerda, eu venho aqui, ó, em alinhamento à esquerda, por exemplo, dos números, né? Colocar o número o tamanho da fonte é aqui, 12, ó. Ou se você abrir aqui também, ó, em parágrafo, né, nessa setinha, já dá para você fazer várias coisas. O espaçamento entre linhas é 1,5. E lembrando que esse espaçamento antes e depois, gente, é sempre 0, tá? Para ficar certinho o tamanho, né? Então, precisou de colocar lá o espaçamento entre as linhas, 1,5. Aí, não, tem alguns lugares que é simples. Aí você vai selecionar aquele lugar que é simples, vem cá e muda para simples, certo? Deixa eu ver aqui o que mais que vocês vão precisar. Vitor, você que é ótimo, né, nas funções do Word, o que mais que a gente utiliza? Pode me falar aí para ver se a gente lembra. Você falou dos estilos de parágrafo, né, para os títulos. Dos estilos, vamos voltar lá então. Que aí, sem eles, a gente não consegue construir o sumário automático. Isso, são esses estilos aqui, ó, por exemplo, que quando a gente vai fazer um sumário automático, aí, por exemplo, a gente vai selecionar a primeira coisa, vamos supor, vamos na paginação aqui na 1, vamos supor, regras gerais. E aí, primeira coisa, você tem que ir selecionando os estilos, aí você vai criando, né, os estilos aqui dentro. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar título 1, né, então, vamos achar aqui, título 1. Título 1, né? Aí eu venho aqui e vou modificar, porque eu vou formatar de acordo com o que eu preciso, né? Então, a fonte realmente é Time, vai estar em negrito, fonte 12, né? Deve vir, né? Aqui, ó. Peraí, aí a gente volta aqui, parágrafo, então deve vir, né? Aí aqui é alinhado à esquerda, aqui o espaçamento antes é 0,0, aqui é 1,5, tá tudo ok, né? Aqui, ó, eu venho em tabulação, não precisa, não vai ter essa tabulação, então vou dar ok, ok. Então, por exemplo, todo lugar, né, que, por exemplo, nesse estilo, todo lugar que eu colocar aqui e vier em título 1, ele já vai estar formatado. Então, basta eu vir aqui e clicar aqui em cima que ele vai estar seguindo a formatação do título 1, né? Então, depois vocês vão observar que é dessa maneira que se faz um sumário automático. Aí, por exemplo, esse aqui já é uma numeração secundária. Aí, onde que eu vou? Eu venho aqui em título 2. Então, eu venho aqui em modificar também, faço essa mesma formatação, né? Coloco lá a fonte, o negrito, né? O tamanho da fonte. Se então todas são em maiúsculas ou não, né? Não são. Então, eu vou colocar ok, venho aqui, coloco em parágrafo também alinhada à esquerda, né? Confirma aqui se o nível é 2, o espaçamento se vai dar 0, 0, 1,5 entre linhas, ok. Por quê? Porque todas as vezes, por exemplo, que for uma numeração secundária, que eu clicar aqui em cima, eu clico aqui, vem título 2, eu não preciso ficar formatando, né? Então, esse seria um passo a passo para fazer o sumário automático, né? Porque aí depois você vai lá em cima e pede para gerar o sumário, né? Aí para gerar o sumário, por exemplo, eu não estou fazendo aqui para não... Esse documento aqui é o da biblioteca, né? Para não estragar. Vamos supor que eu queira
o sumário aqui. Então, onde que eu venho para inserir o sumário? Aí eu vou vir aqui em referências, sumário, né? E aí eu clico em cima desse aqui, que aí ele já gera depois que eu tiver dado cada estilo em cada título, né? Por exemplo, seria isso, né, Vitor? O que mais que eu esqueci de falar? Isso. Eu também eu gosto muito de fazer o seguinte, eu uso esses estilos aí para já deixar pronto o formato para citação direta com mais de 3 linhas. Então, em Uhum, vez de ficar toda hora fazendo o recuo de 4 centímetros, diminuindo eu já deixo prontinho o estilo aí. certo. Deixa eu ver se aqui tem alguma citação aqui. Por exemplo, vamos supor que... Deixa eu achar um lugarzinho aqui no texto. Vamos supor que isso aqui fosse uma citação direta, né? Que entraria naquele formato com mais de 3 linhas, né? Que aí seria uma citação direta, e quando é acima de 3 linhas, a formatação deve ser o recuo de 4 centímetros, né? Então, eu posso vir aqui e criar também esse estilo, ó. Peraí, cadê? Aí eu vou achar aqui, citação. Qual que você coloca aqui, Vitor? Parece que esse aqui não Normalmente tem ele tem citação. um já pronto interno dele, mas se não tiver, aí embaixo nessa janelinha, nesse primeiro ícone que tem 2 azinhos, se não me engano, é o de criar estilo. Então você pode criar, não precisa só usar os que já estão aí. A gente pode criar um de acordo com a nossa necessidade. Uhum, mas aqui era para ter, né, de citação. Deve estar programado para exibir só os em uso, então por isso que não está aparecendo aí. Uhum. Aí viria aqui em opções criar. Aí você vai fazer o seguinte, pode fechar essa janela. Fecha esse, dá um cancelar aí. Isso. Uhum. Do ladinho de onde você clicou nessa opção, tem 3 ícones. Aqui. E os 3, acho que é o primeiro que é criar, passa o mouse em cima dele. Novo estilo. Novo Uhum. estilo, é esse aí mesmo. Certo. Você Aí põe eu um novo posso até estilo, nomear aqui como citação, né, direta. longa, por exemplo. Uhum. Tá. Aí, aqui, ó, por exemplo, eu posso fazer a formatação, né? Então, eu venho aqui, formatação, time, é normal, então vai ser fonte menor, né? Nesse caso, 11. E aí, dou um OK, aí vem aqui em formatar parágrafo, aí aqui, então, toda vai estar no recuo de 4 centímetros, né? Porque a citação direta, né, longa, então ela vai recuar em 4 centímetros. E aí aqui eu coloco simples, OK, que aí ela já fica certinha, tá vendo aqui, gente? OK, né? Então aí, por exemplo, toda vez que for uma citação longa, né, acima de 3, aí eu posso clicar aqui, vir aqui, ó, já clicar no estilo citação direta, que vai aparecer, né, já formatadinho, certo? Mas eu não vou salvar. Bom, eu acho que era isso, gente, assim, que eu queria mostrar para vocês, né? Tem alguma coisa, assim, que vocês gostariam que eu desse ênfase, que a gente pudesse compartilhar aqui com vocês, né? Porque nós estamos agora à disposição para tirar as dúvidas, certo? Sim, o Josué, tem sim. Aí é o que lá no template fala o passo a passo, né? Porque primeiro você vai ter que fazer a quebra, né? De seções. Aqui, ó, por exemplo, aí você vem aqui. Você vem aqui em. Peraí, início. Quebras, tá? E aí, primeiro, né? Vamos supor que você queira quebrar
aqui, ó, o sumário, peraí. Você vai colocar aqui o cursor, né, antes da quebra, tá? Aqui, aí você vem aqui em quebras, aí primeiro você faz, né, a quebra de seção, aí você clica aqui, quebrar, né, próxima página, e aí depois que você quebrou, né, você vem aqui, ó, e coloca inserir números. Peraí, inserir número de página. E aí a numeração é no início da página, né? Que seria esse 3 aqui, ó, número sem formatação. Aí você colocou o número. Aí tá vendo que aqui ficou assim, ó, vincular ao anterior, né? Aí você precisa de desvincular. Aí você vai aqui desvincular, né? E aí, depois que você desvinculou, esses números aqui, ó, você pode apagar, que não vai ter problema, né? Aí você vai só conferir se aquele número realmente é um número que você precisa, né? Se contando as folhas, seria aquele número. Porque aí, se você precisar de mudar, você vem aqui em inserir no número da página e vem aqui formatar número da página e coloca qual que seria o número e dá um ok, tá? Ficou claro ou não? Mas assim, ó, aqui, ó, tem o passo a passo, tá? De como que faz isso, né? Aqui, ó, quer ver na página... Deixa eu ver, títulos... Paginação, tá? Então, aqui, ó, te mostra o passo a passo, onde que você quebra, tá? Que você deve fazer as quebras de seção, depois você vai inserir a numeração, né? Seria isso, tá? E se você quiser complementar, Vitor, porque você é bem dinâmico nessa parte também, ou a Maria Clara também, né? Fiquem à vontade. Acho que por enquanto não. Só reforçando que a gente está à disposição para fazer, para ajudar nesse sentido também, né? Caso precisem, a gente ajuda ali no sumário automático, nas quebras, na numeração da página. Então, estamos à disposição. Certo. O Keline, esse curso ele está sendo gravado, sim, e logo após finalizar essa semana, né, eu creio que aí vai precisar de algumas edições, né, gente, porque com certeza alguns lugares não ficou muito claro, né, e aí vai ficar disponível no YouTube, não é isso, Vitor? Isso, exatamente, no canal da biblioteca lá no YouTube. Uhum. Fiquem de olho, né, na página da biblioteca, nas redes sociais também, que é @bibliotecasufo, pro Insta, pro Facebook, pro Twitter, que a gente vai divulgar lá quando estiver disponível também. Certinho. E assim, se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode perguntar. E agradeço, né, a presença de vocês de maneira virtual, a paciência em escutar. Me perdoem se alguma informação não ficou clara, se ainda ficou alguma dúvida, se não foi o esperado, vocês me perdoem, né? E nos colocamos à disposição, certo? Bom, então acho que se não tem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar. Também gostaria de agradecer a presença aí de todo mundo, agradecer a Yara pelo treinamento, o Victor também, e que todos tenham uma boa tarde.